Nesta legislatura, um dos temas que prometem gerar grandes debates é a tese da redução da maioridade penal. O assunto vem provocando polêmica já há muito tempo, mas agora, com o fortalecimento da Frente Parlamentar da Segurança Pública, vários parlamentares prometem trabalhar para, através dela, frear o crescimento da violência e ajudar a reduzir a impunidade. O deputado Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, lembra o texto constitucional, quando diz que todos são iguais perante a lei. Quem comete crime, portanto, na opinião dele, deve ser penalizado. A inimputabilidade penal atribuída a menores é um equívoco que o deputado acredita que precisa ser corrigido. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Vinícius Carvalho nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, a tese vem crescendo, a gente vem acompanhando ao longo dos anos aqui no Congresso, mas ela sempre emperra naquela sensação de que, reduzindo essa maioridade, seja para 16, seja para que idade for, ela não resolveria o problema. Ele permaneceria, só que os níveis seriam cada vez mais baixos. Bem, Paulo, quando nós falamos de acabar com a inimputabilidade penal, nós não estamos falando, propriamente dito, em questões de percentuais de acabar com a violência. Não é isso. O que nós falamos é que, como diz o texto constitucional, que todos são iguais perante a lei, então nós deixamos bem claro que todo cidadão, independentemente de sua idade, que cometer um ato tipificado como crime, este deve passar pelo devido processo legal. Então, isso é o que nós apregoamos. E também deixamos bem claro que toda criança, todo adolescente deve ter o comprometimento do Estado para a sua proteção. A sua proteção não é sinônimo de permissividade. A partir do momento que essa criança, esse adolescente, praticou um ato, não hoje tido como um ato análogo a um crime, não é isso. Cometeu um ato tipificado como crime, como está no texto do Código Penal. Então, aliás, há todo um conjunto de eufemismos que a gente observa em torno dessas questões. Sem dúvida. Ninguém fala de prisão, fala de, como é que é, recolhimento. Faz lá o acolhimento institucional. É uma série só de eufemismos, para dizer a mesma coisa no fim, né? E cai exatamente nessa permissividade. Nós estamos criando, a partir de 88, quando se instituiu esse artigo 228 da própria Constituição, que fala a respeito da inimputabilidade penal para menores de 18 anos, está criando-se ali uma categoria de pessoas na nossa sociedade que são privilegiadas em detrimento de toda uma coletividade, uma sociedade refém desta incompetência estatal, e digo essa incompetência estatal porque o Estado não está tendo competência para poder dar ao cidadão a segurança. O Estado não está tendo a competência para poder dar educação aos nossos cidadãos, às nossas crianças, para que sejam formadas homens e mulheres de bem no futuro. Deputado, essa inimputabilidade penal a que o senhor se refere do ponto de vista dos menores, ela, a seu ver, ela seria deixada a critério de um juiz, por exemplo, para, a seu talante, a seu critério, dizer, não, esse jovem merece ser processado, ou não? O que acontece? O devido processo legal vai desde o período da parte da investigação, do crime, do fato criminoso, o fato típico, vai toda a parte, logicamente, investigatória, vai toda a parte do processo em que leva para o conhecimento de todos os fatos e a questão da sentença, do julgamento. Então, cometeu um fato típico, não um fato análogo a um crime, mas um fato típico. Matar alguém é um fato típico. Então,
não é questão de depender do juiz, é o texto da lei. Mas esse cidadão, independentemente da sua idade, acima de 18 ou menor que 18 anos, cometeu um fato típico como crime, então ele vai passar por todo esse processo que vai ter direito ali à sua ampla defesa, apresentar as suas provas que atestem a sua inocência, e o juiz, Estado, vai analisar todo o processo e, dependendo do tipo de crime que ele cometer, vai para um tribunal de júri normalmente, logicamente, e mediante ali o que ele apresentar como sendo a sua defesa, logicamente que esse tribunal vai decidir se ele é inocente ou se ele é culpado. Então, não está na mão do juiz decidir aleatoriamente, não. Mas o acolhimento da denúncia, ele teria, segundo essa tese que o senhor defende, ele teria o direito de fazer, né? De acolher essa denúncia ou não acolher. Sim, o juiz pode fazer isso, mas desde que, uma vez que é apresentado pelo próprio MP, né, oferecer a denúncia e tudo para poder se tornar exatamente neste processo. Para criar um processo. Para criar o processo, então o juiz pode acolher ou pode não acolher. Mas para que o juiz o faça, ele terá que embasar essa sua decisão de acolhimento a essa denúncia ou não acolhimento. Deputado, os níveis de violência são extremamente elevados. Eu, inclusive, peguei um discurso que o senhor fez e estava vendo que lá na minha Teresina, lá na minha cidade, lá no Piauí, de cada 10 assassinatos, 5 são praticados por adolescentes. Eu nem conhecia esse número, que é estarrecedor. Esses números, deputado, a seu ver, aqui dentro do Congresso, conseguem comover os seus pares, os seus colegas, a ponto de justificar a aprovação de uma medida como a redução da maioridade, como o senhor prega, defende? O que chega a ser uma comoção, eu não falo, Paulo, que seja para o congressista. Porque muitas vezes o deputado que está aqui dentro desta casa, ele esquece-se de que quem está lá na ponta, à mercê de toda essa vulnerabilidade, de toda essa situação, é a população. Embora essa casa seja a casa do povo, pelo menos é para ser a casa do povo, mas nós não vemos assuntos de relevância que 88% da população está a favor dessa redução da iniputabilidade penal. Tem pesquisas nesse sentido? Sim, tem pesquisas nesse sentido. Pesquisas recentes demonstram que 88% da população, ela quer a redução da maioridade penal. Logicamente, e eu criei, inclusive, no meu próprio site, logicamente, né, depois a gente vai colocar o site, eu pedi para você, para poder demonstrar mais adiante. Não, colocamos logo, colocamos agora. Como é que é o nome do site? É o viniciuscarvalho.com.br. Esse é o meu site. Ali tem uma enquete, que nós colocamos dentro da enquete essas perguntas. Se a pessoa é a favor da redução da maioridade penal. E damos 4 opções para ela. Permanece em 18 anos, 16 anos, 14 anos, ou então que não haja limite para que a pessoa responda pelos seus atos. É isso que eu apregoo. O senhor defende essa tese? Eu defendo tem que ter limite algum? Não tem que ter limite. A pessoa... Fica a critério do juiz. Qualquer cidadão cometeu um fato típico, ele deve responder pelos seus atos. O juiz, Estado, é que vai decidir se ela é culpada, mediante o processo legal, ou se ela é inocente. Pois é, enquanto conversávamos, eu dei uma olhada aqui e vi alguns exemplos daqueles eufemismos a que eu me referi naquele momento e não me lembrava. Por exemplo, os crimes praticados por menores são legalmente chamados de atos infracionais. Uhum. Quem pratica não é um criminoso, é um menor infrator. Uhum. Ou, como preferem outros, adolescentes em conflito com a lei. Isto muda alguma coisa, deputado? Mudar a linguagem, muda a realidade? Isso vem atender à necessidade e os anseios de uma minoria de pessoas que fazem um barulho enorme a despeito de direitos humanos. Mas direitos humanos para quem? Para quem comete crime? Ou crimes? Para quem é reincidente? Tem pesquisa que mostra
que quando esse adolescente ele é preso e depois é posto em liberdade, pelo menos 54% desses adolescentes vão voltar a praticar os mesmos crimes. Recente essa pesquisa. Inclusive faz parte do meu discurso essa informação. Ora essa. E isso atende, como estávamos agora participando da Comissão de Constituição e Justiça, participávamos, né? E aconteceu que ali o relator, ele é completamente contra sequer a discussão. Isso não existe. Como pode ele, uma pessoa que tem a sua concepção, querer parar os anseios de 88% da população? Por isso que eu disse agora há pouco que essa casa deveria ser a casa do povo, reverberar a voz do povo, e não o pensamento de meia dúzia, de 3 ou 4, que está satisfeito com essa situação, porque não vive lá na ponta. Deputado, a gente já está encerrando. Eu gostaria só que o senhor repetisse, por gentileza, o site para o telespectador da TV Câmara do Palavra Aberta anotar, se tiver interesse em participar da enquete. É importantíssimo, Paulo. Diga, qual é o site? viniciuscarvalho.com.br. Ela tem 4 opções e ela participando vai nos dar uma elucidação maior sobre a opinião do povo. Deputado Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, ao Sistema de Comunicação da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, foi um prazer. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.